Gravação começando a partir de agora. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar do saneamento e organização do processo. Vamos fazer o estudo do artigo 357 do CPC. O saneamento e organização do processo também está dentro daquele capítulo referente a julgamento conforme o estado do processo. O que quer dizer isso? O juiz vai analisar o processo de acordo com aquilo que está para ser analisado. Tá? E vai organizar o processo para que sejam feitas a coleta de provas que ainda não existem dentro do processo. Seria o fim da fase que nós chamamos de postulatória e o início da fase que nós chamamos de instrutória, ou seja, termina a fase de pedidos, a fase de alegações, começa a fase de produção de provas. Provas que não são as documentais, porque as documentais já estão dentro do processo. Muito bem. Então, 357, o juiz vai organizar o processo. E de que forma que ele vai organizar o processo? Sabemos que nessa fase, o juiz pode extinguir o processo, com fundamento no artigo 354, extinguindo com fundamento no 485, ou seja, uma sentença terminativa, com que a sentença terminativa extingue sem análise do mérito, extingue analisando questões de aspecto processual, e pode também extinguir pelo 487, incisos 2 e 3, só que nesse caso o 487 ele extingue apenas homologando ou a prescrição, reconhecendo ou a prescrição, ou homologando a autocomposição ocorrida, renúncia, transação ou submissão. Sabemos que ele pode extinguir pelo 355, a em 355 é expresso em dizer que ele extingue com a resolução do mérito, ou seja, analisando os motivos que levaram as partes a litigar em juízo, e pode também julgar parcialmente o mérito. Nesse julgamento parcial não se trata de uma sentença, porém, de uma decisão interlocutória na medida em que o juiz não resolve totalmente a lide. Resolve aquele ponto que está em controverso ou não precisa de mais provas, e o restante que precisa, o processo segue seu trâmite normal com os pontos controvertidos. Agora não, agora o 357 não. O 357 ele já começa com a seguinte expressão: não contendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo. Eu vou até utilizar o chat para facilitar um pouco a compreensão por parte dos senhores. Vou colocar os 5 incisos do 357 primeiro aí na área do aluno e vou discorrê-los com maior propriedade agora. Muito bem. Não ocorre nenhuma das hipóteses deste capítulo. Quais hipóteses? Extinção do processo, julgamento antecipado da lide total e julgamento antecipado parcial da lide. Não ocorre nenhuma dessas 3 hipóteses, o juiz vai organizar e sanear o processo. Tanto é que o termo deverá não é à toa. Ele tem que fazer isso. Se não julgar o processo, sem entender que a causa não está pronta para julgamento, ele vai ter que sanear o processo. Sanear para quê? Fixar algumas questões que vão auxiliá-lo na decisão que tomará mais adiante. O inciso 1º descreve que uma das atribuições que ele tem que fazer é resolver questões processuais pendentes, se houver. Como assim? Falta de alguma assinatura, algum documento que esteja ilegível, questões pequenas, questões que podem ser plenamente corrigidas com alguma atitude da parte. Juntada de alguma procuração que esteja ilegível, citação de um litisconsorte necessário, enfim. Questões que podem ser corrigidas. Porque se não pudessem ser corrigidas, o juiz nem chegaria à fase de saneamento. Extinguiria o processo, por exemplo, sem análise do mérito. Tá? Então, ele vai organizar as questões se tiver. Se não tiver nenhuma questão processual pendente, ele vai partir direto para o inciso 2, que descreve delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. Ou seja, ele vai analisar o que são fatos controvertidos. Quais são os fatos controvertidos dentro da ação? E o que seria fato controvertido?
Fato controvertido é aquele fato que gera dúvida na cabeça do juiz sobre quem está falando a verdade. Se é o autor ou se é o réu. Tem um contencioso, tem uma briga, tem um litígio, tem uma treta dentro daquele tópico e que o juiz tem que se convencer de quem está falando a verdade. Então, o juiz ele vai fixar essa questão de fato, ou seja, ele vai fixar o que leva as partes a litigar em juízo, tal coisa. O que o autor alega? Situação X. O que o réu alega? Situação Z. Opa! Se o autor alega uma coisa e o réu alega outra, isso está equivocado, está errado. Porque, em regra, se uma coisa acontece, não há controvérsia, a verdade é uma só. Mas daí o juiz ele tem que se deparar com as alegações do autor e as alegações do réu, em conjunto com as provas que eles produziram ao longo do processo, e vai delimitar, opa, tal fato é controvertido. Isso eu quero que seja provado. Isso eu vou pedir para que as partes produzam provas para me convencer daquilo que elas estão dizendo. Por exemplo, eu dei um exemplo para vocês na aula passada em relação ao divórcio. O divórcio, o juiz resolveu várias coisas, e uma das coisas ficou pendente. Qual foi? A partilha de bens. Então, o juiz ele pode sanear o processo para verificar sobre a partilha de bens. Quem tem a razão nas alegações contra a partilha. Tá? Então, vai resolver questões de fato sobre as quais recairá a prova. Ou seja, aquilo que for questão de fato, o juiz não sabe como aconteceu. O juiz ele tem que se convencer sobre aquilo que aconteceu. Ele vai se convencer de que maneira? Ele vai se convencer com as provas que as partes juntaram. O autor com provas constitutivas de seu direito, o réu com provas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito do autor. E o juiz também vai especificar que tipo de prova que ele vai aceitar. Vai aceitar perícia, vai aceitar testemunha, vai aceitar depoimento pessoal, vai aceitar a juntada de novos documentos. Quais tipos de provas que o juiz aceita que possam ser juntadas para se convencer da verdade. Tá? Então o juiz ele tem que analisar a fundo essa questão. Ele também vai, de acordo com o inciso terceiro, definir a distribuição do ônus da prova, observado o disposto no artigo 373. O artigo 373, ele descreve sobre o que cada parte deverá produzir de prova. A regra dentro do direito é: a prova cabe a quem alega. Ou seja, a prova cabe àquela pessoa que alega determinado fato. Então, como que se distribui regularmente o ônus da prova? O autor tem que provar aquilo que ele fala, elementos constitutivos do seu direito. O autor fala que sofreu um dano moral, ele tem que provar onde está o dano moral, ele tem que provar de que forma que o mesmo ocorreu. E ele tem que descrever que tipo de prova que ele vai produzir ao longo do processo. Já o réu vai querer provar que não teve dano moral. Por isso que o réu tem que colocar provas que vão desconstruir a tese levantada pelo autor. Ele vai simplesmente desconstruir a tese. Ele vai colocar outras teses que possam impedir, modificar ou extinguir o direito do autor. Os do interior, do interior, ia falar que colocaram quebranto, principalmente os mais antigos, mas enfim. A questão do ônus da prova é: o autor tem que provar aquilo que alega e o réu também. Só que acontece algumas situações que o próprio código prevê um fenômeno que a gente chama de inversão do ônus da prova. O que ele viria essa inversão do ônus da prova? A regra é: a prova cabe a quem alega. A exceção: quem alega nem sempre precisa provar. Normalmente ocorre em duas situações específicas: em direito do consumidor e em direito ambiental. Normalmente ocorre com bastante frequência nessas duas áreas do direito. E por quê? Imagine vocês uma relação de direito do consumidor. Vamos ver aqui, a Liana compra um celular. Um celular da Samsung.
esse A51 que é super cobiçado. Eu fui ver hoje na loja 2.000 e tarará. Na loja virtual era 2.000 e tarará. A Liana foi lá e, pumba, comprou o telefone. Só que o telefone não funciona direito. O telefone deu problema, travou, e ela não consegue resolver. Não deu assistência em nada. Aí ela quer a reparação dos danos sofridos. Ela resolve processar a loja que ela comprou. Vamos supor que ela comprou no Magazine Luiza, comprou na Magalu. Ela resolve processar a Magalu e processar a Samsung. Relação pré-processual, quem tem superioridade econômica e financeira? Econômico, social e financeira. Magazine Luiza, dona da Magalu, e a Samsung, que é uma multinacional das que mais vendem telefones móveis no mundo. Né? Elas têm uma superioridade econômica e social que é natural. Só que essa superioridade não pode resultar dentro do processo. O processo todos são iguais perante a lei. Nesse caso, aplica-se igualdade formal. Tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente. Numa relação processual que envolve o direito do consumidor, o consumidor é sempre a parte hipossuficiente, é a parte menos favorecida. Portanto, dentro do processo, é mais fácil ter a inversão. Por quê? Salvaguarda os interesses da autora e é livre do ônus de ter que provar que aquele telefone não funciona. É ao contrário, é Samsung e o Magalu que tem que provar que aquele telefone funciona e não funciona por descuido da consumidor. Isso ocorre também em direito ambiental, com muita frequência. Porque normalmente o dano ambiental, quem polui, tem total poderio sobre os locais onde a poluição está presente. Então a lei descreve que tem a responsabilidade objetiva nas relações envolvendo direito ambiental, e no caso, quem tem que provar que praticou o dano é o réu, e não o autor. Mas quem vai delimitar, definir a distribuição do ônus da prova? O juiz, dentro do processo. Tudo bem? Inciso 4. Delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito, ou seja, vai fixar as matérias de lei, vai fixar os artigos da lei, vai fixar outras legislações que possam ser tomadas como base para a decisão judicial. Tá? Então, o juiz fixa questões de fato e de direito. E, por fim, designa, se necessário, a audiência de instrução e julgamento. E aqui compete uma pausa. O porquê ser necessário uma audiência? Porque nem sempre vai ser necessária a audiência, gente. Porque, por exemplo, o juiz pode sanear o processo, mas entender que não cabe nem a realização de ouvir testemunha, nem de ouvir a parte. Mas é preciso que uma perícia seja realizada. O juiz aceita a prova exclusivamente pericial. Daí ele autoriza a realização da perícia, convoca o perito, a parte vai lá depositar o dinheiro dos honorários, etc, etc. Terminou a perícia, protocolou o laudo, as partes se manifestaram, abre prazo de alegações finais e depois o juiz vai decidir. Saneou o processo, porém não vai ter audiência. Por isso que ele vai designar se necessário. Muitas vezes não precisa. Tudo bem, pessoal? Estas são as questões envolvendo o caput do 357. É uma perguntinha até boa para cair na prova. O que o juiz faz no saneamento e organização do processo? Perguntinha interessantíssima. Agora vamos falar um pouco a questão dos... Opa, voltando. Só vi direito a bodega aqui. Só um minutinho, pessoal. Agora. Meu Deus do céu, que eu fiz aqui? Meu Deus, bobagem. Ah, não, tá certo. Aí vamos à questão do parágrafo 1º. Realizado o saneamento do processo, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 dias, fim do qual a decisão se torna estável. Ou seja, o juiz publica a decisão de saneamento do processo. As partes concordarem ou ficarem quietas, em 5 dias o juiz torna aquela decisão estável, ou seja, não cabe recurso. Não cabe decisão interlocutória. Talvez, a parte perder, pode apelar da decisão. Mas recurso imediato contra essa decisão não cabe. Por isso que se fala decisão estável. A decisão que não tem mais condições de ser
guerreada, de ser atacada. Tudo bem? Parágrafo 2º. As partes podem pedir ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito, a que se referem os incisos 2 e 4, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz. Ou seja, eu não sei se eu já tive a oportunidade de falar com vocês, ou o professor Hugo, no ano passado, sobre os negócios jurídicos processuais, que é uma figura contemplada dentro do Código de 2015, e tem como objetivo fazer com que as partes entrem no consenso sobre a forma de tramitação da sua lide em juízo. Não acordo quanto ao mérito da ação, mas acordo em relação a de que forma que minha decisão, que meu pedido vai ser discutido em juízo. Dentro desses casos, eles podem também fixar, ó, se tiver que produzir provas, nossas provas versarão sobre isso. Testemunha, parte, e só vou poder falar sobre isso e isso. Não admito perícia, não admito novos documentos. Pode ser feito dessa forma. Só que o juiz tem que homologar essa petição de acordo sobre a forma que o processo tramita, para só então o juiz homologar e se vincular também à decisão que foi proferida. Tá? Adianto, isso aqui é muito difícil de acontecer na prática, nesse parágrafo 2º. Por quê? Porque como a nossa sociedade é litigiosa por natureza, e a cada dia que passa nós vemos isso com uma intensidade muito maior, principalmente vendo redes sociais e a imprensa tradicional, que já está me dando um pouco até de raiva, dá vontade até de... Quando estiver passando no jornal, sorte que tem o YouTube hoje, né? Vai ver música velha, vai fazer alguma coisa. Porque esse negócio já está irritando, principalmente o tanto que a nossa sociedade é polarizada e intransigente em muitos casos, em muitas situações. Portanto, pessoal, o juiz ele vai até possibilitar que as partes cheguem a um consenso quanto à forma que o saneamento será ocorrido, mas é muito difícil na prática. Se é litigioso fora do processo, dentro então pior. Então é muito difícil que isso aconteça na prática, embora haja previsão legal para tanto. Isso que talvez seja o mais importante, a pedra nevrálgica desse caso aqui, o ponto nevrálgico dessa questão aqui. Parágrafo 3º. Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou a esclarecer suas situações. Aqui, pessoal, não é muito comum acontecer, tá? Porém, trata-se de mais uma das inúmeras possibilidades de composição, porque as partes podem chegar no consenso. A audiência ela é presidida pelo juiz, tudo bem. Só que nada impede que o juiz tente um acordo no saneamento. Agora, se não fizer acordo, as partes vão cooperar com o juiz para ver o que elas pretendem. Fala, seu autor, eu só quero provar o quê? Isso, isso e isso. Baseado em que? Isso, isso e isso. Qual a lei que faculta o que o senhor pede? Aqui, essa. Então, o juiz vai possibilitar que as partes conversem com o próprio magistrado para que elas próprias fixem os pontos controvertidos. A decisão vai ser dada em cima de quais parâmetros? A, B e C. Pode se fixar de audiência? Pode. Só que essa marcação de audiência é faculdade do juiz. Porque olhem lá como diz a redação do artigo, do parágrafo 3º. Se for complexa. Agora, o código não fala em momento algum que seria complexo. Tá? Aí fica a critério do juiz. Se for complexo, é obrigatória até a realização de audiência para saneamento e organização do processo. Embora não seja algo dos mais comuns, existe pelo menos a previsão legal. Parágrafo 4º. Aliás, antes de falar do parágrafo 4º, que nós vamos falar de testemunho. Tudo bem até aqui, pessoal? Está dando para compreender a matéria? O saneamento é um pouquinho
técnico em excesso, né? Porque ele tem muitas nuances e que a gente tem que estar bem sedimentado alguns critérios da estrutura do processo. Condições, pressupostos, narrativa de fatos, etc. E tal. Bom, Michele e Liliana, tá tudo bem. Mais alguém? Alguém tiver dúvida, o pessoal pode perguntar, viu? Não tenham medo de perguntar, no momento é esse. Sinto pelos que não estão presentes. Os que eu vejo aqui que estão presentes, a maioria tiraram notas boas. Alguns que não estão presentes, a nota já não foi lá tão boa assim. Mas o importante é que vocês estão aqui. Marina está tranquila? A Marina tirou 10, né? A Marina está tranquila. Mas, enfim, brincadeiras à parte, está tranquila, mas pode baixar a guarda. Lute por outro 10 que você consegue. Aliás, qualquer um de vocês consegue, só estudar. Pegar um pouco já o jeitão meu de prova não muda muito. Gosto que escrevam bastante, escrevam corretamente. Daí, a tendência a nota de vocês é melhorar, que a turma foi bem de uma forma geral. O parágrafo 4º, ele descreve sobre a quantidade de testemunhas. Ele descreve o seguinte: caso o juiz tenha determinado a produção da prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum, não superior a 15 dias, para que as partes apresentem rol de testemunhas. Ou seja, dentro do discernimento, o juiz ele vai colocar: eu defiro produção de provas A, B e C. Produção de prova testemunhal, perícia, depoimento pessoal, etc. Quando o juiz determina testemunha, ele vai dar um prazo de até 15 dias para quê? Para que as partes informem nome e endereço das testemunhas. Nome e endereço. Se quiser colocar RG, CPF, também não tem problema. Mas nome e endereço é fundamental, é crucial nesse sentido. Peraí, pessoal. Fugi apenas um pontinho. Tá. Quantas testemunhas precisam ser arroladas? Quem vai nos responder é o parágrafo 6º. O parágrafo 6º descreve que o número de testemunhas arroladas não poderá ser superior a 10, sendo que 3 no máximo para a prova de cada fato. Ou seja, eu posso arrolar até 10 testemunhas. Só que eu tenho que tomar um limite com cada fato que eu vou pedir que a testemunha narre. Eu tenho que juntar até 3 testemunhas nesse ponto. Por isso eu já falo logo, arruma até 3 testemunhas. Não precisa mais do que isso. Muitos processos, mais de uma testemunha acaba atrapalhando. Agora, quantas testemunhas, professor? 1, 2, 3? Depende da qualidade do material que vocês têm em mãos. Se for uma testemunha boa, segura, que conversa na sua frente, você sente firmeza, e na frente do juiz, ela fala: não, eu tô aqui para falar a verdade. Ela discorre, bem, você está no melhor dos mundos. Basta uma testemunha. Agora, se tiver 3 testemunhas, as 3, juntando as 3, não vale meia, ou elas sabem por ouvir dizer, babau. Aí nem precisa de testemunha. Tudo bem? Este cuidado nós temos que ter. A qualidade das testemunhas. E quem que tem alguém incumbência de arrolar testemunhas? O advogado vai mostrar o rol das testemunhas, ou seja, a lista com os nomes das testemunhas. Agora, quem tem a obrigatoriedade de procurar testemunhas convincentes são as partes, não é o advogado. Tanto é que eu não posso jamais, em tempo algum, combinar depoimento com a testemunha. Até mesmo porque se a testemunha mentir em juízo, ela vai presa. Eu sei que alguns de vocês assistiram o júri ano passado, aquele júri de repercussão em Três Lagoas, e viram uma pessoa ser presa em flagrante pelo crime de falso testemunha. É justamente o que acontece. Testemunha que vai a juízo mentir, vai preso. Hoje, inclusive, pena de 2 a 4 anos. Era 1 a 3, 2011, se eu não me engano, teve uma reforma que majorou a pena. 2 a 4 anos. Daí, eu posso informar quantas testemunhas eu quiser dentro desse limite. Porém, se eu tiver testemunha sem segurança nenhuma, uma só tá bom. Tá? Porque muitas vezes também, isso já falando um pouco de prática, eu me divirto, entre aspas, mais com as testemunhas da parte contrária do que com as suas. Principalmente quando ela começa a mentir, você sabe da história. Você vai fazendo você como advogado, vai fazendo perguntas, até a testemunha ficar, a testemunha e as partes entrarem em contradição e acabar falando que não deve. Então, muitas vezes eu prefiro as testemunhas da outra parte,
que elas vão conversar tudo ao meu favor, do que as minhas próprias testemunhas. Esse depois rende papo para outras conversas. Principalmente no terceiro bimestre, nós vamos falar de provas, propriamente ditas. Então, pessoal, nesse rol, o juiz vai colocar 10, a parte pode colocar até 10, sendo que 3 máximo para provar a prova de cada fato. Em prazo em comum, que o parágrafo fala, ou seja, o mesmo prazo corre junto para autor e réu. Prazo sucessivo, primeiro o autor, depois o réu. Tá? Então, cuidado. Prazo comum corre para os dois ao mesmo tempo. Prazo sucessivo, primeiro uma parte, depois a outra. Via de regra, primeiro o autor, depois o réu. Tudo bem? Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 3º, as partes devem levar para a audiência prevista o respectivo rol de testemunhas. Ou seja, se tiver audiência de saneamento do processo que o juiz marcar, eu já tenho que levar o rol para a própria audiência. Tá? E tudo isso para quê? Se o juiz resolver sanear o processo, já pede logo que essas testemunhas sejam arroladas. Ganha esse tempo. Ou se tu quiser levar o documento físico, protocolo minutos antes da audiência. Tá? Isso é importante. Se não tiver audiência de saneamento e organização do processo, se não tiver, vai ser publicada essa decisão de toda forma, e dentro dessa decisão pede-se, dentro desta decisão, deixa eu ver, dentro dessa decisão, depois de publicada a decisão, eu vou estar localizando aqui onde está a letra da lei, depois de saneado o processo, publicada a decisão, a parte tem o prazo para rolar as testemunhas. Certo? Parágrafo 7º, o 357. O juiz poderá limitar o número de testemunhas, levando em conta a complexidade da causa e os fatos individualmente considerados. Ou seja, para responder a pergunta da Michele antes de falar do parágrafo 7º. Por que o número não pode ser superior a 10? Eu vou ler primeiro, Michele, parágrafo 7º, para que a gente tenha uma noção básica de como funciona o mecanismo da oitiva das testemunhas. Vamos lá. O juiz poderá limitar o número de testemunhas, levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados. Eu não posso colocar mais do que 10, porque no primeiro momento tumultua o processo. Eu participei uma vez de uma audiência, tudo bem que aquele tempo não tinha vídeo, não tinha nada. A audiência era pública, mas tudo era feito no teclado do computador. Ou foi ouvido autor e réu, 3 testemunhas do autor, 3 testemunhas do réu. Aquela sistemática antiga. O senhor sabe disso e disso? Sei não, senhor. O réu fala que não sabe. Era desse jeito que funcionava a audiência. Essa audiência, particularmente, durou 4 horas e meia. Eu saí com o glúteo quadrado daquele dia, de tanto ficar sentado. A audiência começou 1h da tarde, acabou quase 6 da tarde. Para ouvir tanta gente. E muitas vezes tumultua a quantidade excessiva de testemunhas. E o juiz também pode limitar a quantidade delas. Porque para que servem as testemunhas? Para convencer o juiz sobre as alegações feitas ou na petição inicial, no caso do autor, ou na contestação do caso do réu. É para isso que serve a testemunha. Tá? É um meio de prova idôneo, é um meio de prova que terceiros estranhos ali vão depor sobre fatos que presenciaram, com audição ou com a visão, tá? Mas tem gente que não consegue arrolar testemunha. Não consegue arrolar testemunha, porque muitas vezes não conseguem arrumar testemunhas corretas. Tá? E muitas testemunhas vão se atrapalhar. E até costumo falar brincando que aqui é o contrário do truco. Para quem joga truco, normalmente a carta boa fica pro final. Quando fica aquela gritaria, truco, patrão, 6, 9, aquela festa que é o truco. Eu não sei jogar truco, mas eu vejo as gritarias. Normalmente, pelo menos eu ouço quem fala de truco. Eles jogam a carta melhor por último. No direito, quando você vai falar de testemunhas, é ao contrário. Você tem que mandar a sua melhor testemunha ser ouvida primeiro. Por quê? Porque aquela testemunha, se transmitir segurança, falar tudo aquilo que ela sabe, o juiz já se convenceu. E talvez outras testemunhas possam ser dispensadas. Tá? O juiz pode limitar a quantidade de testemunhas. Ele vai analisar o caso concreto e vai falar, eu aceito X testemunhas.
Tá? É assim que funciona. O juiz tem, nesse ponto, ele tem total poder de decidir de acordo com sua discricionariedade dentro dos preceitos do artigo 357. Parágrafo 8º. Caso tenha sido determinada a produção da prova pericial, o juiz deve observar o disposto no 465 e, se possível, estabelecer desde logo o catálogo para sua realização. Antes de continuar, deixa eu ver aqui. Everton, pode fazer até as 10h15, 10h20, porque um pouco do atraso se deu em razão de minha culpa. Beleza? Então, vou deixar para vocês fazer até 10h20. Enquanto isso, eu... Novamente, prazo sucessivo. Tá bom, Maria. Prazo comum é prazo que corre para os dois ao mesmo tempo. Tanto para o autor como para o réu. Entendeu, né? Prazo sucessivo, primeiro é o prazo de um, posteriormente o prazo de outro. Primeiro o prazo do autor, depois o prazo do réu. Normalmente, em alegações finais escritas e na prova pericial, os prazos são sucessivos. Primeiro o prazo da parte autora, depois o prazo da parte ré. Se for o réu que fez o requerimento, primeiro o réu, depois o autor. Tudo bem? Não sei se eu fiz entender melhor agora quanto a pergunta elaborada. Beleza, disponha. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém para responder. Eu respondi do Everton, respondi da Maria. Beleza. Pessoal, o parágrafo 8º, ele fala da prova pericial. Ou seja, aquela prova produzida por especialistas em determinados ramos do direito. Por mais que o juiz tenha um conhecimento amplo, não é à toa que o juiz de direito passou por um concurso extremamente difícil, mas ele tem limitações. O juiz, por exemplo, não tem noções de engenharia, não tem noções de medicina, não tem noções de odontologia, enfim, dos mais variados ramos do conhecimento. O juiz dificilmente vai ter. Ele precisa de uma pessoa de sua confiança para fazer a perícia, ou seja, para desmistificar aquilo que o juiz vai julgar. Por exemplo, um acidente. O autor fala que a lesão é permanente, o réu fala que a lesão é provisória. Quem vai saber? Um perito. O perito médico vai constatar a lesão e verifica se ela tem chances de ser revertida ou não. Tá? Então, o juiz vai aceitar a perícia, pode fixar os quesitos, que são os questionamentos que os peritos responderão. Os peritos só trabalham respondendo quesitos, vale lembrar. E também o perito vai fixar seu trabalho, vai fixar a data para início, etc, etc. Então, o juiz vai ter que analisar tudo isso. Aceita a perícia, muito bem. Quais condições? X, Y e Z. O que precisa ser provado nessas questões? X, Y e Z. E assim por diante. Tudo bem? E o parágrafo 9º fala sobre o intervalo das audiências de saneamento. Mínimo de 1 hora. E por que esse mínimo de 1 hora? Porque dificilmente, pessoal, o juiz vai ter uma noção de sanear o processo rapidamente. Tá? Não vai ter como uma audiência desse porte ser resolvida rapidamente. E por qual motivo que não pode? Não pode ser resolvida justamente porque o juiz vai analisar pontos controvertidos dentro do processo, vai ouvir autor, vai ouvir réu e, eventualmente, analisar provas ali naquele lugar. E dificilmente tem tempo menor do que 1 hora para que ele possa fazê-lo. Tem situações que as partes fazem um acordo e resolvem em 5 minutos. Só que não é a regra. Quando chega no saneamento, vamos lembrar que uma fase da conciliação passou e não teve frutos. Não rendeu a conciliação. Então, essa é uma nova tentativa que o juiz vai fazer. E pode ser feita uma nova também se tiver audiência de instrução e julgamento. Porém, não é obrigatório essa audiência. Mas o juiz, analisando as alegações das partes, verificando que elas podem estar... o objeto do litígio é muito pequeno em relação à magnitude do processo, o juiz pode chamar, opa, vem cá. Tá assim, 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 de que forma nós vamos resolver isso aqui? Assim, assim, assim. O juiz resolverá em cooperação com as partes. Lembrando do artigo 6º do Código, que prevê o princípio da cooperação. Então, por isso que a audiência não pode ter prazo menor do que 1 hora.
Será fixado que intervalo de 1 em 1 hora. Diferente da audiência de conciliação do 334, parágrafo 12. Lá fala mínimo de 20 minutos entre cada audiência. Tá? Mínimo 20 minutos entre cada audiência. Até mesmo porque lá os procedimentos são mais simples do que os do saneamento e organização do processo. Pessoal, tudo bem? Alguma dúvida quanto ao 357? É um momento crucial do processo. Repito, o processo vai no sentido de sair de uma fase de pedidos para uma fase de elaboração de provas, para depois ir para a fase que o juiz vai decidir. Tá? Então, pessoal, mandei já para vocês na área do aluno o plano de aula. Lá consta a pergunta. De uma certa forma, a resposta no meio da aula que eu coloquei para vocês. Quem tem o hábito de anotar vai se dar bem. Quem não tem, aí depois a gente verá. Mas o que é importante nestes casos é manter o foco. Ter o foco, continuar estudando, para que a gente possa. Respondi, Ana Maria, espertinha, né? Muito bem. Talvez sim, eu não lembro se foi respondido nisso. Mas de toda forma, já está mantendo. Eu espero que vocês estudem bastante e que possam obter êxito igual na P2. Agradeço muito a atenção e a audiência dos senhores. Muito boa noite. Um ótimo final de semana. Cuidem-se. Ajude-nos a nos cuidar. Se tiver que sair, sai de máscara. Evitem sair, na verdade. Se tiver que sair, sai de máscara. E mantenha a distância das pessoas. A gente sabe que os governos estão batendo cabeça. Mas isso não é questão de governo ter que resolver. É questão nossa, de cidadãos. A gente sabe o que está acontecendo. Sabe como a doença é transmitida. E sabe de que forma deve evitá-la. Tudo bem? Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Um ótimo final de semana. Um ótimo restinho de semana, na verdade. Um ótimo final de semana. Cuidado com os excessos e até segunda-feira, se Deus quiser.